Olá, você é aluno do 6º ano. Eu estou com você hoje para mais uma aula de ciências e o tema da aula de hoje é tecidos animais. Eu sou a professora de ciências Leonora, conto aí com a sua participação, fique ligado aí na aula de ciências, porque hoje nós temos aí um assunto para trabalhar que são sobre os tecidos animais. Vamos hoje conhecer os níveis de organização dos seres vivos, identificar as características presentes em todos os seres vivos, reconhecer os tecidos como sendo o agrupamento de células que formam o corpo dos animais e vegetais, como também aí conhecer a importância dos tecidos para a estruturação e funcionamento dos órgãos. Então, hoje nosso assunto é sobre tecidos, mas eu quero retomar com você alguns conceitos aí da nossa aula anterior. Você lembra a nossa aula anterior? Nós falamos sobre célula. Célula, unidade da vida. Nós falamos aqui que existe aí uma unidade básica que forma os seres vivos, que são as células. E que as células, elas têm aí estruturas, que é a membrana, o citoplasma e o núcleo, que dentro do citoplasma da célula tem as organelas citoplasmáticas. Falamos que uma célula animal, ela é diferente um pouco da célula vegetal, porque a célula vegetal, ela tem a parede celular, ela tem grandes vacúolos, ela tem aí os cloroplastos e a célula animal não tem. Falamos aqui da importância aí das mitocôndrias, do complexo de Golgi, dos ribossomos, do retículo endoplasmático, do centríolo para a célula. Então, são organelas essenciais aí que estão presentes na célula e cada uma executa sua função. Falamos também na aula anterior que os indivíduos eles são classificados em unicelular, são aqueles seres que só têm apenas uma célula, enquanto que os multicelulares, pluricelulares, são aqueles que têm 2, 3 milhões, trilhões de células. Nós, por exemplo, somos seres multicelulares, pluricelulares, né? E existem os seres que são unicelulares. Falamos aqui também na aula anterior sobre a célula procariótica, a célula eucariótica. A célula procariótica é aquela célula mais simples, que não tem um núcleo individualizado, o material genético está imerso ali no citoplasma, não tem uma membrana protegendo o núcleo e só tem aí, não tem aquelas organelas presentes nas células eucarióticas. Já nas células eucarióticas, que são as células que constituem o nosso corpo, essas células, sim, elas são mais complexas, ela tem membrana, ela tem citoplasma, ela tem núcleo, um núcleo protegido pela membrana nuclear. E a gente falou desse material genético que tem no núcleo, que vai ser responsável pelas nossas características. Hoje falaremos ainda, né, sobre esses níveis de organização dos seres vivos. Então, as células, nós já falamos que elas são agrupadas e elas desempenham aí diferentes funções no nosso organismo. Quando essas células se agrupam de acordo com a forma, a função que ela realiza, ela vai formar os tecidos. Então, os tecidos, eu posso dizer que é um grupo de células especializadas que vão desempenhar determinada função no nosso organismo. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que nós temos no nosso corpo, nós temos diferentes tecidos. Tecido epitelial, tecido sanguíneo, tecido nervoso, tecido muscular, tecido ósseo. Então, nós temos muitos tecidos que compõem aí os nossos órgãos. Então, quando esses tecidos se agrupam, eles vão formar os nossos órgãos. O nosso coração, o nosso pulmão, o nosso intestino, a nossa bexiga, os nossos rins, são todos formados por tecidos. Quando os tecidos se agrupam, vão formar os órgãos. E esses órgãos, eles vão trabalhar no nosso organismo, eles vão desempenhar a verdadeira função no organismo para que o seu organismo aí tenha essa função vital, essa função de vida no seu corpo. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, anteriormente, vamos retomar bem lá atrás, né, os átomos, os átomos é a partícula que forma toda a matéria. Os átomos se agrupam, formam as moléculas, já trabalhamos aqui em aulas anteriores. Essas moléculas se agrupam e formam as substâncias. As substâncias, elas vão se agrupando, né, e vão formando aí as organelas citoplasmáticas. Essas organelas se agrupam e formam a célula, que é a menor unidade formadora do ser vivo. Então, a organização do ser vivo, ela começa na célula.
Então, célula, ela vai se agrupar, vai formar os tecidos se agrupam e formam os órgãos se agrupam e formam um sistema, o conjunto de sistemas, que é respiratório, digestivo, circulatório, excretor, forma aí o organismo. Vários organismos vão formar uma população, várias populações vão formar uma comunidade, que todos estão inseridos dentro de um ecossistema. Então, se algum dia alguém te pedir para falar os níveis de organização dos seres vivos, né, você pode citar aí esse ciclo aí que você vai brilhar. Então, na verdade, né, os tecidos, eles são um grupo de células especializadas que se agrupam para determinada função no organismo. Então, esses tecidos, eles formam os órgãos e esses órgãos, eles vão atuar em conjunto para desempenhar todas essas funções que o nosso organismo precisa, porque cada órgão tem a sua função. Na verdade, às vezes o aluno pergunta, qual é o órgão mais importante do corpo? Né? É o coração? Não, eu quero te dizer que todos os órgãos são importantes. Você já pensou, se você sem um dedinho, né? Você sem os seus rins, né? Sem o seu pulmão. Então, todos os órgãos são importantes, porque cada órgão executa uma função diferente. Então, vários órgãos, quando eles vão desenvolver uma mesma função, vai formar o sistema. Vamos pensar aí no sistema respiratório, que você já aprendeu sobre ele. Ele é formado por quê? Por fossas nasais, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões. Já se a gente for falar do sistema digestivo, vamos pensar aí na boca, no esôfago, no estômago, no intestino, no fígado, no pâncreas. Tudo esses conjuntos de órgãos vão trabalhar para a nossa digestão. Então, você notou que, então, os tecidos se agrupam para formar os órgãos desempenham a mesma função, vão formar o sistema. Então, você está vendo aí uma célula muscular formando um tecido muscular que, por sinal, vai formar, aqui, por exemplo, a sua bexiga, que vai formar aí o seu sistema excretor, que é constituído de rinhas, uréter, bexiga e uretra. Então, você percebe que começou lá em uma célula muscular, né? Geralmente, a célula muscular são células alongadas, né? Para melhor fazer a contração e a distensão aí dos músculos, porque os nossos músculos trabalham o tempo todo. Tem músculo que você percebe trabalhando, que são os músculos das pernas, dos braços, da face, mas existem musculatura nos nossos órgãos internos. Imagina aí como que a sua bexiga enche e esvazia de urina, por causa da musculatura que ela tem. Como que o seu pulmão enche e esvazia de ar? Porque ele também tem a musculatura. Então, é importante você entender que as células agrupam para formar os tecidos agrupam para formar os órgãos, e órgãos que desempenham a mesma função vão formar os sistemas do organismo. Então, o que são tecidos? Nós já falamos que são um grupo de células semelhantes entre si, que se agrupam para desempenhar uma determinada função. Vamos imaginar aí as células epiteliais. As células da pele são células achatadas, elas estão bem juntinhas umas das outras. Por quê? Porque a pele ela não tem essa função de proteção. Então, o tecido epitelial é formado por células achatadas, bem unidinhas, para fazer a proteção do nosso corpo. Nós só temos pele na parte externa do nosso corpo? Não. Nós temos a pele que reveste externamente o nosso órgão, o nosso corpo, que inclusive é o maior órgão do corpo humano, é a pele, mas nós temos aí órgãos internos que também é revestido pelo tecido epitelial. Então, os tecidos, eles são fundamentais aí para que o organismo mantenha bem estruturado e que ele venha aí funcionar adequadamente. Você está observando nessa imagem vários tecidos, né? Nós temos aí o tecido epitelial, nós temos o tecido nervoso, o tecido conjuntivo, o tecido muscular, o tecido sanguíneo. Então, são esses tecidos, eles vão se agrupando para formar os órgãos se agrupam para formar os sistemas e o conjunto de sistemas vai formar o nosso organismo. Então, esse organismo, seu corpo, para movimentar, você conta aí com seus músculos, com seus ossos, porque você tem essa estrutura óssea para te dar aí essa estrutura de locomoção. Você tem aí os músculos para te dar os movimentos, você tem aí o sistema digestivo para fazer a sua digestão, o sistema respiratório para fazer a sua respiração, o sistema excretor para fazer a sua excreção
e também o sistema reprodutor para fazer a sua reprodução. Então, percebe-se que as células se agrupam para formar os tecidos. Mas será que é só nós, seres animais, né? Nós, seres humanos, os animais, que são constituídos de células e que têm tecidos? Não. As plantas também têm os tecidos delas. Para dar estrutura, sustentação para a planta, ela também conta, né, com a participação dos seus tecidos. Então, as plantas também, elas vão apresentar aí os tecidos que vai dar sustentação, que vai dar firmeza, revestir a planta. E nós temos aí plantas, vou dar o exemplo aqui, uma planta, por exemplo, que tem tecidos dela que vai controlar aí a perda de água dela, por exemplo. Nós temos plantas que têm aí um armazenamento de seiva, né, que ela produz. Então, as plantas também são constituídas de tecidos que vai trabalhar aí na estrutura, na sustentação, na proteção da planta, né? E nós temos aí plantas que têm aí tecidos que vai juntar para ser os tecidos de reserva da planta e assim vai. Então, você percebe que todos os seres vivos são formados de células, que são formados de tecidos, que são formados de órgãos, de sistema e, finalmente, o organismo. Existem aí características básicas que nós vamos dizer que um ser vivo, que só os seres vivos têm. Por exemplo, só os seres vivos têm constituição celular. Só os seres vivos passam por metabolismo, nutrição, respiração, movimento, sensibilidade, reprodução. Então, essas são características que definem um ser vivo, né? Ele não basta só ter uma organização celular, ele precisa ser nutrido, ele precisa respirar, ele precisa reproduzir, ele precisa movimentar. Tudo isso são as características que definem um ser vivo. Por exemplo, a nutrição é a forma de obtenção de alimento dos seres vivos. Então, todos os seres vivos, ele realiza aí a sua nutrição e, às vezes, realiza de forma diferenciada um do outro. Tem seres que produzem o seu próprio alimento, como as plantas, que são autótrofos. Tem seres que não produzem seu alimento, que são os heterótrofos. Lembra disso aqui que nós já trabalhamos em aulas anteriores? Então, esses seres que produzem o seu próprio alimento são chamados fotossintetizantes, eles são autótrofos, que são as águas, que são as plantas, que são aí certas bactérias. E existem os seres heterótrofos, que somos nós, que somos os animais, que nós não somos capazes de produzir nosso próprio alimento. Então, nós dependemos aí da produção dos autótrofos. Existem aí os animais, os fungos, os protozoários, alguns tipos de bactérias que também são heterótrofos, assim como nós. Respiração. Para um ser estar vivo, ele precisa respirar. Então, um ser que está morto, ele não respira. Respiração é uma característica básica dos seres vivos. Então, em muitos seres vivos, você vai utilizar aí a energia contida nos alimentos, né? E que ela vai ser aí, depende aí da respiração. Eu lembro que a gente já conversou sobre isso, a gente já falou que a digestão, ela vai fornecer os nutrientes que vão para as células, a respiração oferece aí o oxigênio que vai para as células e vai acontecer uma combustão, vai acontecer uma queima que vai originar a energia que a gente realiza as nossas atividades e vai fornecer o gás carbônico que nós soltamos para o ambiente. Então, existe aí, nem todo ser vivo utiliza o oxigênio na respiração. Então, todo ser que utiliza oxigênio para respirar, nós vamos falar que ele é um ser aeróbico. Ser aeróbico é aquele que utiliza oxigênio na respiração. Nós somos seres aeróbicos. A maioria dos seres são aeróbicos. Por quê? Eles utilizam o oxigênio. Esse oxigênio vai ter uma combustão nas células para dar essa energia, o gás carbônico. Então, nesse processo aí, do processo respiratório, é que surge a energia para realizar as nossas atividades e o gás carbônico que nós lançamos para o meio ambiente. Existem aí seres que não utilizam oxigênio na respiração, você sabia disso? Então, são seres chamados anaeróbicos. Anaeróbicos são aqueles seres que não utilizam o oxigênio. Mas será que tem seres que não utilizam o oxigênio na respiração? Tem. Por exemplo, nós temos fungos e bactérias que não faz
não utilizam o oxigênio e que eles obtêm a energia necessária através do processo de fermentação. Exemplo aí, os fungos e as bactérias. Então, eles não dependem do oxigênio, eles são chamados anaeróbicos. Existem seres aí que têm sensibilidade. O que é isso? Essa capacidade de responder aos estímulos do ambiente. Então, imagine aí que às vezes tem a baixa temperatura, você começa a sentir frio, a arrepiar. Então, isso é uma resposta aos estímulos que você está tendo. Que a temperatura caiu, você sentiu frio. Então, é você, o organismo, respondendo aos estímulos. Existem animais que também respondem a esses estímulos. Por exemplo, os répteis, nas épocas aí do sol, eles vão lá para tomar sol, para aquecer o corpo. Então, é uma forma deles também responderem aos estímulos. E existem plantas também. Você já viu, né, as plantas quando elas estão todas abertas e há momentos que elas se fecham? Então, isso aí, elas respondendo a um estímulo chamado luz. Existe uma planta chamada 12 horas. Então, ela abre ao meio-dia e depois ela se fecha. Por quê? Porque para ela abrir, ela precisa de um estímulo de luz muito intensa, que é dada justamente ao meio-dia. Então, você chegando nessa planta à tardinha, ela está toda encolhidinha, toda fechada. Então, ela é a resposta que ela tem ao estímulo luz, que é a luz do sol, que ela abre ou fecha. Então, as plantas, elas reagem aí nos ambientes. Algumas aí tem as flores, né, que abrem. Outros, pelo toque, você toca na planta, ela encolhe. Tudo isso aí é dado pelo estímulo luz. Existe também o que a gente chama de movimento. Todos os seres vivos movimentam. Então, o movimento é uma capacidade que os seres vivos têm para deslocar, para movimentar. Então, é também uma característica essencial dos seres vivos, principalmente quando estamos na situação de perigo. Quando um animal ele se sente ameaçado, ele corre, ele foge, então ele possui o seu movimento. Mas e aqueles seres que são unicelulares? Como é que eles movimentam? Eles também movimentam. Uns têm estruturas, né, como flagelo para movimentar, outros utilizam o deslizamento, mas eles também movimentam. Todo ser vivo tem metabolismo. O que é isso? Metabolismo são um conjunto de reações que acontecem dentro do nosso corpo. A nossa digestão é um tipo de metabolismo, a nossa respiração é um tipo de metabolismo, a fotossíntese realizada pelas plantas também é um tipo de metabolismo. Então, essas substâncias passam por transformações, né, no interior de cada ser vivo e, logicamente, que isso aí vai indicar que o indivíduo está vivo. Metabolismo são as reações químicas que acontecem dentro de um organismo vivo. Existe aí, né, o metabolismo que vai envolver essa produção de novas substâncias, né, como a decomposição e outros. A fotossíntese também é um tipo de metabolismo, porque a produção de proteínas, a digestão dos nutrientes são exemplos básicos aí de metabolismo. A adaptação, os seres vivos, eles permitem que eles venham sobreviver, crescer, reproduzir nas condições do ambiente onde eles habitam. Então, por exemplo, as aves, elas têm as asas para permitir o voo. Nós temos aí peixes que têm as nadadeiras para ajudar aí a nadar. Então, cada ser vivo, ele vai adaptar, ele vai ter estruturas para adaptar no meio onde ele vive. Então, de acordo com o ambiente, ele tem essas estruturas aí de adaptação. E, logicamente, que essa adaptação, ela vai aumentar a chance de sobrevivência dos seres vivos, principalmente aí na reprodução. Porque se um ser vivo adaptou bem, ele vai reproduzir, vai produzir descendentes férteis e, com isso, o ser vivo não entra em extinção. Ele vai dar continuidade à sua espécie, ele vai passar suas características de geração em geração e vai aí sobreviver e ter a população aí na natureza. Chegamos no final da nossa aula, vou deixar algumas atividades para você fazer, você vai pesquisar aí no seu livro de ciências, vai pesquisar, vai interagir aí com o PET e vai resolver essas atividades. Te agradeço aí por tanto tempo que nós estamos juntos, né? Alunos do 6º ano, pelo seu carinho, pela sua participação, pelo seu apoio.
estaremos aí iniciando o ciclo 6. Esse ciclo 6 vai contar com uma equipe grande também de novos professores. Agradeço a sua participação e te agradeço e até a próxima aula.